Bom, o nosso treinamento hoje é sobre DFC, DRE e DLPA. São os demonstrativos, os mais usados pelo pessoal. Onde mais tem dúvida, geralmente quando o pessoal entrega o SPED contábil, então a gente vai abordar um pouco o assunto e a configuração deles. O meu nome é Neuza, trabalho na Tecvale há uns 8 anos, mais ou menos. A gente atende no suporte todas as áreas, né? Claro que alguns têm mais facilidade em algumas áreas, outros menos, né? Então, vamos abrangendo todos os assuntos. Hoje nós vamos trabalhar sobre DFC, em primeiro momento, falar de configuração, também avisar que esse vídeo vai ficar gravado depois no YouTube, vocês podem assistir também pela página da Tecvale, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, já abri antes aqui, se a gente clica aqui em cima, tem a figurinha do YouTube, e tem todos os treinamentos que já foram feitos aqui e que já ficaram gravados também. Também citada a questão da central de soluções, né? Que tem as pesquisas, a gente clica com o usuário lá no domínio atendimento, faz a pesquisa dos assuntos, que nem aqui eu já digitei, DFC, tem vários manuaizinhos que vêm com explicação, muitas vezes o próprio vídeo também. DRE, que vai ser o próximo assunto também. Fala de um treinamento completo aqui, fala de configuração, como fazer, então, muita parte, assim, de configuração, tem manuaizinhos às vezes, os vídeos que são muito interessantes também, né? Então, pela central de soluções, vai abrir essa telinha aqui, e a gente digita o assunto aqui dentro, e faz a pesquisa. Nossos canais aqui da Tecvale também são o @TecValeLajado, né? Que é no Instagram. E o nosso suporte, então, seria pelo telefone, ou pelas perguntas que vocês cadastram no site, que a gente vai respondendo. Então, vamos começar com a parte da configuração. A primeira situação que nós vamos abordar aqui é a DFC. Como é que funciona a DFC? Demonstração do fluxo de caixa. Nós temos duas demonstrações de fluxo de caixa. Uma delas é pelo método direto e a outra pelo método indireto. Vamos começar desde a configuração inicial. Eu vou em controle empresas, eu cadastro uma nova empresa. Geralmente, quando a gente cadastra, marca o módulo que vai participar, tudo. Como ele é da contabilidade, o módulo contabilidade já está configurado, não ok. Na parte da importação, a gente importa os dados. Para conseguir importar, vamos dizer assim, essa empresa eu já tenho configurado, todo ele feito, eu vou começar a fazer DFC agora. Então, como é que eu vou configurar ela? Eu posso ter a empresa, eu já estou trabalhando nela e tudo mais, mas eu ainda não fazia DFC. A partir desse ano eu vou começar a fazer a DFC. Anos anteriores eu não quero fazer. Não tenho nada configurado ainda. Eu posso importar por aqui, botão importação, contabilidade, importar dados. Eu sou obrigada a marcar contas contábeis para habilitar as opções aqui embaixo e escolhe a opção DFC. Escolhendo aqui, tem todas as empresas que eu tenho cadastrado nesse banco que eu estou fazendo os testes e digo de onde que eu quero importar. Normalmente eu pego de uma empresa do empresa exemplo, lucro real, presumido, simples. Meu caso ali eu importei lucro real, clica no botão importar. Tem uma outra forma também de eu já importar a configuração inicial. Por que eu quero importar isso e não quero fazer tudo do zero? Porque eu não preciso fazer toda a configuração, até assim, às vezes eu tenho a empresa exemplo 1, não quero copiar dela, já tenho uma outra que está mais de acordo com a minha realidade, já ajustei ela, posso copiar também de uma empresa exemplo, não tem problema nenhum, de uma empresa da mesma atividade. Outra forma que eu tenho para copiar a estrutura, eu estou na empresa DFC, clico no botão estrutura e está toda ela zerada. Não quero, pelo controle empresas, fazer a importação. Então, eu vou numa empresa que já tem a configuração feita, no caso, assim, vamos pegar um exemplo aqui, eu iria para a empresa do lucro real, entro em relatórios, demonstrativos DFC. Digamos, essa está configurada, a minha DFC que eu quero fazer agora não tem nada configurado ainda. Tem o botão replicar aqui também. Como é que funciona o botão replicar? Tem várias situações do botão replicar e ele sempre segue a mesma lógica. Eu sempre entro numa empresa que já tem a configuração toda ela feita e replico para uma empresa que vai receber essas informações. Ou seja, se eu replicar,
A empresa de destino, se tinha alguma coisa configurada, vai ter a informação sobreposta, apagando o que já estava configurado lá. Então, se eu fizer aqui, empresa do lucro real, replicar e marcar que eu vou replicar para essa empresa aqui, eu clico numa empresa que não tem configurado ainda, avançar e ok. Aí toda a estrutura foi para lá. Não vou fazer agora porque eu já estou com a configuração e fiz umas alterações ali para mostrar nos testes. Para começar do zero, o que eu tenho que configurar primeiro? Fluxo de caixa, ok. Eu preciso ter pelo menos a conta caixa ali dentro. A conta caixa sempre vai estar nos parâmetros, livro caixa, a conta caixa aqui dentro. Geralmente a gente usa a conta 5, que é a que envolve o caixa, mas tem escritórios que usam plano de contas diferentes, né? Então, a conta 5, conta caixa precisa estar aqui dentro. Geral, demonstrativos, DFC. Aqui eu digo meu método. Método direto ou método indireto. Nós vamos pegar primeiro o método direto. Não é tanto usado assim, mas vamos explicar as duas situações. O que eu vou dizer no meu fluxo de caixa? A variação do meu disponível. Então, vamos pegar um balanço, um balancete, tanto faz. Então, um pouquinho para o lado. O meu disponível. No caso, a conta caixa. Eu já configurei aqui no meu parâmetro. E eu tenho que colocar as equivalentes de caixa. O que significa isso? Dentro do grupo disponível, eu tenho que relacionar todas as contas que estão dentro desse grupo. No meu caso aqui, eu tenho a conta 8, Banco do Brasil com saldo. Mas na minha configuração, eu também coloquei a conta 9, e eu posso ter todas as outras, que talvez esse balancete aqui eu não tenha saldos, mas eu deixo todas elas relacionadas, que não tem problema nenhum. Então, nos equivalentes de caixa, eu coloco todas elas que fariam parte do disponível. Se tiver saldo, ele vai considerar. Se não tiver, ele simplesmente ignora. Então, por isso que eu deixei essa conta 9 aqui dentro. O que eu preciso dizer no fluxo de caixa? A variação entre o inicial e o final. Esse é o meu objetivo para explicar a demonstração do fluxo de caixa. Então, aqui eu tenho meus equivalentes de caixa configurados. Ok. Parâmetros pronto. Deixa eu só ver, alguém não está escutando, vamos ver. Acho que deu certo. Então, vamos para o meu demonstrativo. Relatórios, demonstrativos, DFC. É por aqui que eu vou emitir a minha DFC. Vou dizer o período que eu quero emitir a minha DFC. Eu fiz os lançamentos em 2020, por isso que eu vou pegar 2020. E aqui eu trabalho a estrutura. Vamos dizer ver o básico assim primeiro. Eu vou fazer uma DFC. Emito, coloco o período e dou um OK. Deu essa mensagem aqui. A mensagem mais temida, eu acho. Na verdade, o que quer dizer essa mensagem? Que o valor detalhado lá em cima não fecha com a variação do disponível inicial para o final. Ou seja, eu tenho um balancete, é um balanço, tanto faz o que eu analisar, vou pegar o balancete. Deixa eu reduzir esse aqui um pouquinho para aparecer tudo na mesma tela. O meu disponível no início do período que eu pedi para analisar era 9.400. E o final, 10.900. Ok? Isso aqui bem fixo, eu não preciso fazer configuração nenhuma. O que eu espero para que não dê aquela mensagem? Eu preciso olhar. Esse valor que está nessa coluna aqui, ele é o resultado do cálculo que vem de cima para baixo, conforme a configuração e relacionamento que eu fiz. Ou seja, eu relacionei contas que no meu cálculo, no meu resultado, sobrou 4.000. Só que se eu pegar os valores aqui, 9.400 para 10.900, vai me dar 1.500, né? Então, esse valor aqui não é 1.500. Por isso que está me dando essa mensagem aqui na hora que eu emito. Quer dizer, dá uma olhada porque a tua DFC não está fechando. Então, vamos para a configuração, porque a nossa análise precisa ser feita por lá. Como é que funciona a estrutura da DFC? Vocês vão ver que a estrutura da DFC do modelo direto e indireto, ela é um pouco diferente.
Quando a gente importa, automaticamente já vem as duas estruturas. E quando eu marco lá nos parâmetros, essa opção, controle parâmetros aqui, demonstrativos deve ser. Se eu escolho direto, vai aparecer essas descrições aqui. Se eu escolho o modelo indireto, vai aparecer outras descrições ali. Então, a própria importação, tanto pelo controle empresas, quanto pela replicação da estrutura, ela vai trazer a configuração conforme o modelo que eu tenho aqui nos parâmetros definidos. Então, se eu escolher direto, vem essas contas. Se eu escolher indireto, automaticamente essa descrição vem aqui. Eu não preciso fazer uma nova importação. Como é que é a lógica e por que os valores aparecem na minha DFC e por que não? Eu tenho a descrição. Se eu quero incluir alguma, daqui a pouco eu tenho um caso específico, eu quero incluir uma nova, eu só clico no lugar que eu quero incluir, inclui uma nova linha. Tenho também o botão adicionar. O que o adicionar faz? Vai adicionar uma lá embaixo, naquele grupo que eu estava analisando agora. Não é o meu caso agora. Vamos ver uma que já veio importada. Descrição é o texto que vai aparecer na minha DFC quando eu emitir ela. Natureza analítica ou subtotal. Analítica quer dizer o quê? Eu vou relacionar alguma conta dizendo, quando eu tiver valores ali, puxa e traz o saldo para a minha DFC. Subtotal é um totalizador, ou seja, aqui não aparece nada para selecionar contas, então não vai me trazer nenhum valor ali, porque ele é resultado de uma fórmula, vem de cima para baixo, vai aplicar um valor conforme os valores acima. Ok, tenho valores recebidos de clientes. Eu quero fazer um relacionamento. Eu clico aqui no botão, nos 3 pontinhos. Ah, vocês viram que aqui, ó, essas aqui estão cinzas, mas são contas analíticas, tá? As negritos são sintéticas, essas aqui estão cinzas, essas aqui não. Por que isso? Eu já coloquei caixa automaticamente pelos parâmetros, ela já está relacionada. Aí eu tenho relacionada a conta 8 e 9 lá nos parâmetros, porque eu disse que são equivalente de caixa. Ou seja, eu já relacionei em algum momento, mesmo que eu queira selecionar aqui, eu não consigo. Se eu clicar aqui dentro, ele não me deixa selecionar. Então, por isso que tudo que eu já selecionei não vai aparecer mais para seleção. Então, vamos descer aqui, que recebimento de clientes, nós vamos procurar os clientes aqui. Tudo que eu tenho selecionado, ele vai ficar em azul. Se eu tirar fora da seleção, quer dizer que essa conta, clientes diversos, não está relacionada. Então, seleciono, dou um OK, tá relacionado. Posso relacionar mais de uma vez ao mesmo tempo? Tranquilo. Quero relacionar mais de uma conta, vou pegar uma que tem mais. Tem vários aqui, eu não quero clicar um por um para fazer a seleção aqui. Todos eles, né? Posso clicar nessa sintética, ele vai selecionar as outras automaticamente. Clico de novo, ele tira da seleção. Então, assim funciona a questão da seleção. Quero ver o que está relacionado ou não. Tudo que está em azul, se eu cliquei nas reticências, está vinculado com essa estrutura aqui. Ok. Relaciono isso, vou em cada uma das inscrições aqui e relaciono as minhas contas. Tudo. Se eu chegar aqui, clientes não vai estar selecionado porque ele está lá na descrição acima, né? Então, mas ele vai estar em cinza porque eu já tenho relacionado em algum momento. Deixa eu ver se ele não gravou, talvez. Isso. Agora eu quero ver o que eu já tenho relacionado. Posso tirar o botão relação aqui e aí eu vejo a minha estrutura. Quando eu olhei nesse título aqui, valores recebidos de clientes, cliquei nas reticências e selecionei essa conta aqui. Depois em fornecedores, outro título, tenho selecionado isso. Quando isso aqui me ajuda? Quando eu tenho uma análise, daqui a pouco eu relacionei uma conta errada, no lugar errado, essa relação me ajuda bastante, porque eu consigo ver o que eu tenho relacionado e para tentar identificar o meu erro. Relação, vou cancelar aqui. Tá, mas eu ainda preciso fazer o seguinte, explicar como é que funciona o lançamento dela. Movimento lançamento, o direto, como ele é um processo um pouquinho diferente, eu não só configuro e depois eu faço a emissão dele, o direto, todo lançamento que envolve caixa equivalente de caixa, vai estar essa guia DFC aqui com a informação preenchida. Então, assim, deixa eu editar o lançamento, que eu já deixei configurado para ele não ser o motivo do meu erro. Esse lançamento é um lançamento que envolve a conta caixa. Ok. Ela tem que ter a guia DFC preenchida.
Tá? Perfeito, tá preenchido, vai dar certo. Agora deixa eu entrar num outro lançamento. Aqui. Vou emitir meu DFC para ver a diferença que eu tenho. Na verdade, eu mudei para o direto, para o indireto e voltei para o direto de novo. Deixa eu gravar e fazer a configuração. Eu fiz um teste do indireto e voltei para o método. Meus clientes estão com problema. Estrutura. Tirar a seleção e colocar de novo. Vai dar mensagem. Ah, já sei o que eu fiz. No método direto, eu tenho que fazer a vinculação pelo menu utilitários para preencher essas informações. Então, eu vou lá, ajuste de lançamentos utilitários, ajuste de lançamentos para DFC, podemos botar por grupo, botar o período. Nesse período aqui, então, eu tenho 2 lançamentos envolvendo a conta caixa. Listar todos. Gravar. Gravei. Vamos ver se ele vai dar certo. Mudei para o meu direto. Relacionado. Relacionado. Seleciona. Aqui está o meu problema. Relatórios. Extrativos DFC. Agora fechou o valor. Ótimo. Porque o resultado desses cálculos aqui, descendo, vai dar os 1.500, que equivale à diferença do meu disponível no início do ano para o final do ano. Então, assim, a diferença principal dele, que ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque eu tenho que ver o que na guia DFC eu não tenho configurado. Antes de eu emitir ele, eu importo as notas, a importação da nota também não preenche a guia DFC, né? Então, eu tenho que entrar antes utilitários, ajuste, fazer o lançamento desse daqui por grupo,
Selecionar todos eles, clicar no botão gravar. Só depois disso eu emito ele, porque daí eu faço com que essa informação fique preenchida. Como ela se preenche? Porque na estrutura, relatórios demonstrativos, DFC, na estrutura eu relacionei as contas e assim ele sabe aonde é para cair a informação em que descrição. Ótimo. Eu vou para a escrita fiscal, faço um lançamento para mostrar que ele não preenche automaticamente e às vezes a gente tem bastante suporte sobre isso. Abre uma telinha pedindo o relacionamento DFC. Fazer um novo lançamento. Lançamento qualquer. Com uma conta que envolve a conta caixa. Vou botar R$1.000 aqui e botar para gravar. Vai abrir essa telinha. E o que significa isso? Quer dizer, eu estou fazendo o lançamento da escrita com algum acumulador que vai utilizar para a contabilidade uma conta de caixa ou equivalente de caixa, mas eu não tenho configurado tudo para ele gerar esse lançamento para a contabilidade. O que eu tenho que fazer? Incluir aqui a descrição conforme a estrutura da DFC e depois gravar. Acho que esse é um dos principais motivos do pessoal não usar esse método direto, que se eu não tenho tudo configurado, pode dar mais trabalho para fazer o lançamento na contabilidade. E a parte aqui está ok. A parte boa desse demonstrativo é que ele tem um relatório aqui. Utilitários. Ajuste. De lançamentos para DFC. Okay. Relatórios, acompanhamentos, demonstrativos. Aqui eu consigo ver todos os lançamentos conforme a descrição. Isso aqui eu não tenho para o indireto. Deixa eu tirar o relatório para vocês darem uma olhada, DFC. Então, valores pago a fornecedores, aqui ó, ele vai dizer qual é a descrição. Valores pago a fornecedores, vai me mostrar qual é o lançamento, qual é o valor e o total que está dentro dessa descrição, o total que está dentro dessa descrição conforme a estrutura da DFC. Essa é a parte boa, que eu consigo ver todos os valores que estão lá relacionados na DFC. Só tem para o método direto. O indireto não tem esse relatório aqui. Bom, parte do método direto, basicamente é isso. Vamos mudar agora para o método indireto. Não muda muita coisa, mas a forma de relacionar é diferente. Indireto. Também permaneço com a questão do livro caixa aqui, equivalente de caixa igual, gravo aqui. Se nós entrar agora no relatório demonstrativo do DFC, estrutura DFC, as descrições são completamente diferentes. Então, a lógica da demonstração ela é um pouquinho diferente, porque busca as informações diferentes. Geralmente, quando a gente muda nos parâmetros do direto para o indireto, o relacionamento que eu tinha feito ali de contas, ele se perde. Às vezes permanece, mas é bom a gente dar uma olhada de novo nos lançamentos. Então, assim, mudei para cá. O que muda aqui? Também tem a descrição, também tem a natureza, a analítica sintética, mas tem outros tipos aqui dentro. O que é esse tipo? Ele começa nesse método indireto, ó, olhando pelo lucro ou prejuízo. Da onde vem isso? Dessa tela aqui. O resultado que foi, porque eu vou fazer o zeramento no final do ano, né? Eu vou zerar as contas do grupo 3 e 4, que são receitas e despesas. Para onde vem esse lançamento? Para a conta do resultado do exercício. Esse resultado do exercício, o valor que está ali, ele parte do começo, resultado do período. Então, aqui eu não vou relacionar nada, é o único que eu vou ter lucro e prejuízo, porque é de lá que eu vou começar a abrir os valores. Sintético, uma totalizadora, não faço nenhum relacionamento nem nada, também segue a mesma lógica do direto. Contas analíticas, e eu vou dizer quais são as contas que eu tenho relacionado.
O que é a opção saldo do período? O que eu quero fazer aqui? Eu quero que o valor do período que eu analisar na minha DFC, relatórios demonstrativos DFC, 1/1 até 31/12, é o que eu vou analisar. A variação do inicial para o final, dentro do período que eu vou analisar, vai ser usado quando eu colocar saldo do período. Vou relacionar as contas. No caso aqui eu tenho uma depreciação. Também posso relacionar todas elas. Se não tiver saldo, ele não vai fazer nada. Se tiver saldo, ele vai buscar os valores. Ok. Eu também tenho outras opções. Tá, lançamento. Se eu quero um lançamento especificamente, e se eu coloco um lançamento, vai vir essa guia aqui preenchida. Essa guia DFC. É a única situação que vai aparecer a guia DFC habilitada. Normalmente se trabalha com saldo do período, mas tem as outras opções também. Eu quero pegar um valor total daquela conta relacionada, total do débito no período que eu vou colocar quanto foi debitado no período, total do crédito, ou inverter a natureza do saldo. Então, sempre ele vai buscar no balancete conforme a seleção que eu fizer aqui. Ok, coloquei saldo do período, tenho uma conta relacionada. Vou para a próxima guia, eu vou configurando todas elas. A gente configura as contas do ativo e passivo. Por que não as contas de receitas e despesas? Porque elas já vêm do resultado do exercício aqui. Clico no botão relação, as contas que eu tenho relacionadas, mesma situação do método indireto. Olha as que estão relacionadas, consigo olhar por aqui, se alguma não está configurada certa, e fazer a análise. Vou emitir ela. Deixa eu fechar todas essas telas. Relatórios demonstrativos DFC. Ok, ela fechou. É uma pena, eu queria que aparecesse uma opção para ela não fechar. Mas vamos dizer que deu a mensagem e eu preciso ver o que está dando, porque o meu balancete, o disponível no início e o disponível do final é um valor de 1.900. E aqui, o total do aumento das disponibilidades aqui não deu 1.500. O que eu tenho que analisar? Como é que eu começo analisando? Eu, geralmente, para analisar e para facilitar a análise aqui, eu costumo salvar em Excel e daí eu aplico uma fórmula, porque no Excel vai vir isso aqui tudo em colunas. Eu jogo aqui uma nova coluna e clico aqui, igual, esse menos esse, e arrasto a fórmula lá para baixo. Com essa fórmula, daí eu vou riscando. Tá, caixa equivalente de caixa, não preciso nem olhar. Então, vamos ver os outros créditos. Teve variação? Nesse caso, não teve. Teve veículos, compra de imobilizado. Vou dar uma olhada aqui. Qual é a variação? Automaticamente aqui apareceria esses 5.000, porque a fórmula faz isso. Aí eu olho, tem alguma aqui a compra de imobilizado aqui dentro? Faço análise, tem, volto para cá de novo. E assim eu vou olhando os valores, configurando todos eles. E aí eu vou riscando, porque daí é mais fácil do que olhar uma por uma. Essa conta está relacionada, essa não. Vai riscando. Depreciação. Tem alguma coisa de depreciação? Houve variação de 83 com 33. Esse valor total está aqui? Sim. Ok, essa linha não preciso mais olhar. Vai eliminando, porque a grande maioria das situações é alguma alteração de clientes e fornecedores, né? Então, pode acontecer de eu ter um cliente novo. Deixa eu entrar na estrutura de novo. Entrar aqui dentro. E ele não está aqui junto relacionado. É um cliente que foi durante o ano de 2020, eu comprei, estou com uma estrutura pronta do ano passado que eu emiti, só emiti e não cheguei a olhar isso aí. Então, normalmente a variação é entre clientes e fornecedores, algum cliente que teve variação no meu balancete, mas ele não está selecionado aqui dentro. Isso aqui, ok. Casualmente aqui a estrutura ficou, porque não teve muitas situações assim, eu tive muito saldo do período aqui. A questão, quando eu tenho lançamentos, normalmente daí ele dá, eu preciso fazer mais configurações, né? Porque a ideia não é copiar toda a configuração do direto para o indireto, a ideia não é ficar trocando método indireto para o direto o tempo todo, porque senão vai te dar bastante trabalho de fazer a reconfiguração de novo.
Bom, em relação à demonstração dos métodos diretos e indiretos, é tranquilo? Como é que vocês estão? Tem alguma situação que eu passei mais rápido? Alguma situação que vocês têm dúvidas? A estrutura, talvez? Vocês querem escrever alguma coisa no chat? Deixa eu liberar ali o microfone também. Se eu vou voltar de novo. Saldo do período. Você comentou que a conta é saldo do período, então, a conta relacionada. Na verdade, ela não vai vincular a conta sintética, né? Ela vai vincular, se eu clicar na conta sintética, as analíticas logo abaixo, elas vão ficar todas elas configuradas, né? São abertos, temos que relacionar todos os clientes. Isso, porque se eu pegar aqui, deixa eu voltar de novo para a tela. Deixa aqui, vamos pegar a parte dos clientes aqui. Se eu pegar uma conta, se eu clicar na sintética, ela vai selecionar. É que ali eu só tenho um cliente ali dentro. Eu vou pegar uma outra, de uma estrutura, porque para eu não precisar selecionar todas elas. Na verdade, não fica, se eu clicar na sintética, ela não fica a sintética selecionada. Ela seleciona todas as que estão abaixo, que são as contas analíticas. Não sei se era essa a tua dúvida. Caso da aplicação, pré-fixada. Cassiane, o que seria ali da aplicação? Que é pra... Ah, uma conta, aplicação? Deixa eu só minimizar essa tela ali. Se ela está dentro do nosso disponível, deixa eu tirar um balancete aqui. No caso da Cassiane ali, deixa eu pegar, emitir ela. Se essa aplicação está dentro do grupo disponível aqui, dentro do 111 e alguma conta sintética, ou lá para baixo e depois a analítica, aí eu coloco no equivalente à caixa. Se ela não está dentro do disponível, que ela já vai estar um grupo a mais, tipo clientes, eu fiz o relacionamento, né? Mas a conta bancos eu não relacionei na minha estrutura. Então, se está dentro da classificação do disponível, eu coloco como equivalente de caixa. Se ela está fora disso, eu tenho que relacionar lá na estrutura pelas reticências selecionando a conta. Acho que era isso. Mais alguém? Eu, particularmente, eu gosto muito do método indireto, porque eu consigo trabalhar com a questão da estrutura, trabalhar com relação, e porque eu jogo o balancete lá no Excel e aplico uma forma no final, uma menos o outro, e eu vou eliminando pelas descrições. Ah, fechou minhas contas de clientes? Ok, não preciso mais olhar. Fechou minha conta de fornecedores? Ok, vou para a próxima situação, né? Aí eu consigo ir eliminando por descrição para ver onde pode ser meu problema. Mas é questão de uso e questão de, gosto mais desse tipo, né? A legislação me pede para fazer pelo método direto ou indireto, e de acordo com isso eu vou fazer a configuração. Sempre lembrando, quero ver o que está relacionado, o que está em azul está selecionado, o que está cinza eu não consigo mais relacionar, por quê? Pode ser o equivalente de caixa, ou pode ser que ele está em uma outra descrição, então eu não vou conseguir fazer o relacionamento. Para fins de suporte, as dúvidas de vocês, a minha DFC não fechou, estou com dificuldade. Geralmente, assim, cadastra a solicitação, manda toda a DFC já emitida, né, com a diferença, e mando também a relação das contas. Essa conta de aplicação não está junto com o disponível. Ok, então nós vamos ter que achar em alguma conta onde é que nós vamos criar. Caso não tenha nenhuma descrição. Isso aí, isso mesmo, enquadra nas reticências de alguma delas. Daqui a pouco tu tem uma descrição diferente, alguma situação específica, assim, daquela empresa, ela não cabe a nenhuma dessa descrição aqui. Eu posso incluir uma nova descrição, colocar o texto que eu quiser,
pedir para selecionar, né? Normalmente é saldo do período, mas pode ser as outras situações também. E ali eu relaciono aquela conta que eu preciso fazer o relacionamento ainda. Quando eu fizer essa parte, é como qualquer outra descrição aqui, que automaticamente ela já vai emitir lá dentro também, né? Às vezes tem casos específicos de uma empresa que não se enquadra aqui, que eu vou ter que fazer essa situação, né? Usa a opção incluir, porque o adicionar sempre vai botar o adicionar lá para baixo. O adicionar vai ser adicionar lá para baixo, ou dentro do grupo que eu estou com a mãozinha agora, né? Nesse caso aqui. Ele vai botar bem no final, onde eu estava com a mãozinha, porque eu estava explicando lá para cima. E vai emitindo. Então, para fins de suporte, quando tem dúvida, emite a DFC e emite a relação aqui. Muitas vezes a gente tem que olhar pelo banco de dados, porque fica mais fácil a gente pegar aqui dentro, olhar a relação, clicar nas reticências e a gente fazendo testes do que achar só pelo valor total. É um pouco mais complexo, mas tranquilo a análise. Deve ser tranquilo para vocês? Então, método indireto, configura só aqui e emite. Método direto, precisa fazer o relacionamento das contas. Aqui não vai aparecer a opção, porque a gente mudou para o método indireto. Faz primeiro toda essa vinculação para conseguir vincular. A guia DFC tem que estar preenchida, senão não vai emitir. E tranquilo. Então, acho que nós vamos para o próximo assunto, que é a DRE. DRE. Também um demonstrativo. Vou no controle parâmetros. Demonstrativos. DRE é o suficiente para eu fazer a configuração. Como é que é a lógica da DRE? A natureza das contas tem que estar definido, né? Quem é ativo, passivo, quem é patrimônio líquido, as contas de despesa devedora, a receita credora, e essa que vai fazer receber o zeramento depois. O que é importante para mim para a DRE? Aqui a guia zeramento esteja certa. Quais são as contas que vão ser zeradas? Ou seja, eu vou fazer lá no utilitário zeramento, zerar as minhas contas e vou dizer, as contas de receitas e despesas são as que vão zerar quando eu encerrar o meu exercício, às vezes é 31 de dezembro, tem gente que faz trimestral, tudo depende da forma de tributação. Quem é que vai receber todos os lançamentos? Resultado do exercício, que automaticamente vai transferir para o lucro ou prejuízo, e depois vai transferir para os valores acumulados, lucro ou prejuízo. A DRE, vou fazer o zeramento. Eu sempre faço pelo utilitário zeramento, por essa tela aqui. Não pelo movimento lançamento, fazer o lançamento manual de zeramento. Porque alguns informativos, quando o lançamento aqui não tiver origem, zeramento, deixa eu voltar aqui. Origem e zeramento, alguns demonstrativos podem dar erro. Então, assim, fiz um zeramento, ou daqui a pouco vou ter que reabrir um zeramento, faço a exclusão do zeramento e faço um novo lançamento, um novo zeramento. Não faço um lançamento complementar aqui dentro da tela do lançamento. Isso pode dar erro em algum informativo. A questão da estrutura da DRE. Posso entrar no meu demonstrativo DRE e não tenho nenhuma estrutura definida. Segue a mesma loja dos informativos DFC, que nós vimos antes. Ou pelo controle empresas, botão importação, importar dados, também marca aqui, DRE, e seleciono qual empresa que eu quero fazer a importação. Importar. Ou aqui, estrutura, mas claro, eu tenho que estar na empresa que está configurada já, para clicar no botão replicar, e lá eu vou selecionar a empresa que não teria configuração ainda, né? Então, sempre a opção do replicar, eu tenho que estar a empresa certa para replicar para uma outra empresa que não tem configurado em cima, porque a replicação vai, no momento que essa empresa replicar para alguém, a de destino vai apagar as informações e receber a informação replicada da onde que eu repliquei. Por aqui, ok. Como é que funciona, o que que eu quero fazer, por que que eu uso a conta, a estrutura da DRE. Deixa eu pegar uma conta aqui, editar 304. Essa conta aqui, aí é uma que eu fiz justamente para testar depois. Tem uma conta aqui,
Aqui o grupo DRE tem que estar vinculado. Esse é o nosso objetivo todo das contas analíticas. Então, primeiro nós vamos ter que entender a estrutura para saber por que eu vinculo as contas aqui da estrutura e por que algumas estão em negrito e outras não. Saído. Vamos para a nossa demonstração. Relatórios demonstrativos DRE. DRE a gente tem vários modelos, tudo depende de como vocês gostam de visualizar ela. A estrutura. Isso que às vezes a gente tem dúvidas, assim, o suporte, o pessoal diz, é complexo essa estrutura. Vamos por etapas. Como é que funciona essa estrutura? Eu tenho uma descrição, um texto escrito, normalmente. Aqui eu tenho operação. Essa operação eu posso ter contas, total e valores. Deixa eu dar um cancelar e vou emitir a minha DRE primeiro, para mostrar a lógica dela. Ela começa com receitas, as contas analíticas que têm valores, e vai seguindo a estrutura, deduções, imposto, receita, essa configuração toda que a gente define na estrutura. Totalizadora, contas com saldo, totalizadora, vai seguindo uma lógica. Vamos para a nossa estrutura agora. Receita operacional bruta. Contas. Contas quer dizer que eu posso relacionar alguma conta quando eu quero dizer assim, que nem eu olhei antes a conta, vamos pegar uma conta arquivo contas. É a conta da receita mesmo. Eu quero que a minha conta 408, que recebe a venda da mercadoria lá na contabilidade, que ela está aparecendo na DRE. O que eu faço? Eu vinculo ela no grupo DRE. Como eu consigo vincular ela? A estrutura me permite isso. Se eu colocar contas, eu vou disponibilizar ela para seleção na hora que eu tenho contas para fazer a seleção do grupo DRE. Nesse caso, ela estaria disponível qualquer conta de receita, que pode ser venda de mercadorias, prestação de serviço, né? Que eu quiser usar essa receita operacional bruta, consigo fazer a vinculação porque a operação dela está contas. Total seria a aplicação de uma fórmula e eu não vou vincular nenhuma descrição, assim, totalizadora na minha conta contábil como sendo o grupo DRE. Imprime grupo. O que significa isso? Na hora de eu emitir a minha DRE, então, ok, aqui. Relatórios demonstrativos, deixa eu botar ela do lado, que fica mais fácil. Okay. Imprime grupo, sim ou não? As contas que eu vinculei nessa receita operacional bruta é para aparecer aqui na minha DRE, eu deixo a opção sim, porque senão ia aparecer só o valor total, eu não ia saber o que tem aqui. Então, por isso que todas elas têm o sim aqui. Se eu colocar não, vai aparecer receita operacional bruta, o valor dos 12 mil, mas essa conta, venda de mercadorias, ela não vai aparecer na minha estrutura. Deixa eu editar 408 aqui. Ela vai ter o valor do vínculo aqui, vai ter o grupo DRE relacionado, mas a minha DRE emitida, a demonstração do resultado do exercício, ela não vai ter essa conta aqui dentro. Acho mais difícil de entender, né? Mas a gente tem também as estruturas de emitir a DRE pelo modelo de contas sintéticas, né? Então, por isso que eu aconselho deixar sempre a opção aqui, sim, para imprimir cada uma dessas contas aqui que tem saldos e a gente fazer a conferência. Essa deduções aqui é uma conta total. Ou seja, ela totaliza valores. Ela vai imprimir valores. Eu não tenho nada em deduções, mas vamos logo depois ali para baixo, tem a receita imposto sobre vendas, que também tem valores. As deduções vai somar valores lá para baixo. Vamos seguir adiante. O que ela vai fazer aqui? Totaliza. Soma algum grupo para baixo? Sim. Devolução e cancelamento. Imposto sobre vendas e serviços. Vai ter alguma conta com o grupo de deduções vinculadas? Não. Por quê? Ela é uma conta totalizadora. Vai somar alguma coisa para baixo? Sim. Soma algum grupo para baixo. Quantos grupos para baixo? 2 linhas. Então, o que ela vai fazer? Ela vai somar impostos sobre vendas e serviços, porque eu defini aqui. E também vai somar devoluções e cancelamento. No meu caso, eu não tenho devoluções e cancelamentos, então ela vai repetir o mesmo valor, mas se eu tivesse devoluções e cancelamentos, ela ia aparecer aqui no meio
e deduções ia ser a soma dos dois, 3.770, mais esse valor ia aparecer aqui em deduções. Essa conta que está escrito operação total, essa descrição aqui, quando a gente vem numa conta para fazer o relacionamento, ela está em negrito. Ou seja, essa conta, todas que estão em negrito, é como se fosse mais ou menos fazendo uma analogia com conta sintética e analítica. Então, assim, se tem alguma configuração para ser feita em alguma conta, eu abro o grupo DRE para selecionar qual grupo que eu quero relacionar. Eu nunca vou selecionar uma conta que está em negrito, porque ela é uma conta totalizadora. Quando eu emitir a minha DRE, os valores dessa conta lançada não iam aparecer aqui dentro. E também, recentemente, com o SPED fiscal, está dando erro aqueles J150 na hora da validação, né, se eu tenho conta sintética vinculada ali dentro. Então, totalizador nunca se vincula. Quando clica aqui dentro, vê que está negrito, faz o relacionamento de outro, mas nunca nenhuma conta em negrito. Descendo, eu vou seguindo uma lógica, receita, seguindo uma lógica, aplicando os valores. Descendo, eu tenho receita operacional líquida. Pela fórmula, eu começo com a receita, faço descontos, aqui totalizo. Alguma coisa lá para baixo? Não, é para pegar da fórmula da receita, deduz esses valores aqui e chega a um resultado. Então, a receita operacional líquida vai ser um totalizador sem somar nada lá para baixo. Pega a fórmula de cima para baixo, quanto eu tenho agora? 12.000 menos 3.270. Sobra esse valor ali. Vou descendo pela fórmula. Sigo para baixo de novo. A mesma situação. Essa é uma conta totalizadora. Ela é para somar grupos lá para baixo. Vou somar? Sim. Quantos? 4. 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Todas essas daqui para baixo. Vai somar ali para a minha DRE. Por isso que aqui o custo da mercadoria vendida vai ser o valor que eu tenho dessas contas aqui para baixo. Todas elas estão vinculadas ao custo da mercadoria vendida e vai trazendo... Deixa eu ver, alguém pediu alguma coisa? Relacionado como totalizador na relação. Vamos fazer um teste? Não cheguei a testar, vamos colocar. A Bárbara pediu se eu colocar uma conta com um grupo totalizador, vamos ver como é que ele vai ficar. Vou botar essa conta 408, que é a mais fácil, que é aquela que vem lá em cima. Vou botar como deduções para ver o que ela vai aparecer. Ah, ela já não vai mais nem deixar, ó. Eu tentei botar ela aqui, deixa eu pegar a estrutura. Colocar deduções na minha conta. Que é uma conta totalizadora. Na hora de gravar, ele dá mensagem. Eu não posso vincular. Uhum. Ok. Seguindo, então. Soma 4 lá para baixo. Ok. Novamente, seguindo a fórmula. 8.730 menos esses custos aqui, chego no lucro bruto. Como assim? Até aqui em cima eu tinha o totalizador, olha os valores que tem até aqui, chego no lucro bruto. Soma alguma coisa para baixo? Não. Então, é o resultado da minha fórmula, descendo para baixo aqui, e chego no meu lucro bruto. Faz o cálculo, cheguei em 3.273,75. Pegando todos os cálculos de cima para baixo. Agora, nós vamos ter uma situação nova aqui. Esse inicia subtotal. Esse inicia subtotal começou a dar dor de cabeça no passado com a validação lá do SPED contábil, quando começou a validar aqueles J150 que está dando a mensagem. O que significa isso? Eu tenho despesas operacionais. Deixa eu descer aqui. Só que eu tenho também despesas com vendas que eu quero somar 2 para baixo. Então, assim, as minhas despesas com vendas vai somar despesa com pessoal de vendas e outras despesas de vendas. Trazer esse valor para cá. Mas essas despesas operacionais, elas vão somar valores lá para baixo, vários grupos. No meu caso aqui, eu coloquei 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
O que está dando erro nesse J150, normalmente é a falta desse fecha subtotal. Por quê? Aqui ele inicia uma soma para baixo, mas eu tenho um outro aqui no meio, que ele também é como se fosse, vamos dizer, um grupo dentro de um grupo somando valores para baixo. Eu inicio o subtotal de várias, mas lá dentro eu tenho outras que somam contas lá para baixo. Vamos para a prática aqui na nossa DRE. Deixa eu botar o lucro bruto aqui do lado. Despesas com vendas é uma totalizadora. Ela vai receber despesas com pessoal e outras despesas com vendas. No meu caso, eu tenho valores em despesa com pessoal, 3.688, e tenho combustível ali nos outros valores ali. Como é que ele vai fazer? Esse valor mais esse vai jogar em despesas com vendas, porque eu disse para ele somar 2 para baixo. Só que aqui em cima, ele também está somando valores lá para baixo. Então, aqui ele vai somar esse valor mais esse, que já deu esse valor aqui, despesas com vendas, e também outros valores lá para baixo. Essas despesas administrativas que eu tenho nessa conta aqui para baixo, que é o telefone aqui, desses R$50, ele vai somar junto nessas despesas operacionais. Por que isso? As duas primeiras estão aqui dentro. A outra está aqui. Ele vai iniciar um subtotal de tudo aqui para baixo, fecha o subtotal aqui. Então, por isso que essas despesas operacionais vai somar o valor total. 3.800 e pouco, que seria esse valor, mais os 200, mais esses 50 aqui. Aí eu chego no resultado. Isso aí aqui para baixo, tranquilo. Mas a lógica, toda vez que eu tiver um total, não somar nada para baixo, venho de cima trazendo os valores da receita, menos tudo que já teve nessa descrição, e chego a um resultado. E vou seguindo adiante. Tranquilo isso? Como é que vocês estão? Essa é a parte mais complexa, assim, para entender por que tem esse imprime subgrupo, por que soma para baixo, por que tem sim, não, por que é contas. Tranquilo isso? Vocês querem escrever alguma coisa ali? Vocês fui claro? Foi alguma coisa meio... Falei por cima e complicou? Tranquilo? Ok. Então, tem duas situações da DRE que geralmente dá aquele J150 nos pede contábil. Uma delas que a gente já viu, inicia subtotal sem fecha subtotal. E a outra situação... Deixa eu vir para cá, vou pegar uma bem lá em cima. Essa conta aqui de deduções, eu vi que ela está configurada errada daqui a pouco. Quero mudar ela na minha estrutura, quero reorganizar, vou mudar a minha estrutura. Ela está como total, soma valores para baixo, 2 grupos. Ah, eu vi que ela está configurada errado, quero configurar diferente. Vou lá, faço a configuração. Coloco para contas, porque eu quero lançar valores em deduções. Esse número 2 ficou aqui gravado. Isso aqui vai me dar problema, ela vai ficar, ela não vai mais ficar em negrito quando eu for selecionar, vai permitir a seleção lá na hora de eu pegar uma conta e selecionar um grupo DRE, vai me deixar relacionar. Só que quando eu chegar lá para a hora da validação do SPED contábil, vai me dar erro. Esse número aqui. Oi, não está aparecendo. Não está aparecendo. Não? Então, só um pouquinho. Voltando. Não, compartilha primeiro lá. Deixa eu ver aqui. Aquela... A primeira lá. Voltou a aparecer? Tranquilo? Tá. Então, assim, o que eu estava falando, deixa eu cancelar e vou retomar de novo. Que visivelmente é mais fácil de entender. Essa conta aqui é uma conta totalizador na minha estrutura agora, quando eu abrir ela. Quero mudar ela para receber lançamentos, para eu fazer um vínculo dela, ser uma conta, tipo salários, qualquer outra que tem valores. Só que, quando eu mudei para contas, ficou esse número 2 aqui. Esse número 2 que é o meu problema lá para dentro do SPED contábil. Como é que eu consigo tirar o número 2? Eu consigo clicar aqui dentro e mudar. Eu volto de novo para contas, eu digo que eu não quero somar nada para baixo, automaticamente esse número aqui vai sumir, aí eu posso mudar para contas.
e daí ele vai ficar que nem as outras contas. Então, aqui, esse processo é um pouquinho mais complexo, porque só clicando aqui dentro a gente não consegue fazer alteração. Então, a parte de suporte, a gente tem alguns suportes relacionados a isso, porque a gente viu, quero mudar a estrutura, vou mudar, só quero trocar para contas. Então, ali, a única forma da gente mudar, então, tinha o subgrupo aqui dentro, assim era o inicial, mudei para contas e assim aparece. Eu não consigo tirar esse número 2 se eu não fizer esse processo. Trocar para total, não soma nada para baixo, aí eu boto para conta e ela fica normal e eu consigo fazer a relação dela. Não seria o caso dessas deduções, mas às vezes a gente tem uma estrutura antiga, o banco de dados é mais antigo e eu vejo, não, essa minha estrutura eu tenho que alterar porque não é desse jeito que eu quero emitir a minha DRE. Ok, tranquilo, posso mudar na minha estrutura aqui dentro, né? Mas tem algumas situações que a gente tem que observar. Então, as principais situações de erro do J150 é essa questão. Ter um número 2 aqui dentro, alguma coisa eu vou somar contas para baixo, daqui a pouco eu coloco, somo uma só e eu tenho duas e aqui eu tenho valores, né? E a questão do inicia subtotal e fecha subtotal. Assim, a maioria das situações aqui vai ser o problema desse J150, temido lá do SPED contábil. Tá, vamos emitir a minha DRE. Tem situações que eu emito a minha DRE, vou olhar o valor e vou tirar o meu balancete para comparar, para ver se as contas estão todas elas certas. Então, vamos fazer isso. Relatórios. Vou fazer um balancete aqui. Vou botar para desconsiderar zeramento, porque eu já fiz ele, para mostrar os valores no final. Ativo, passivo, não me interessa, vou no final. De 1/1 até 31/12, eu tenho um valor de resultado do exercício, prejuízo, de 744,25. Compara agora com a minha DRE e eu vejo que o valor está diferente. A minha DRE está errada? Sim, com certeza está errada. O que pode ter acontecido nessa situação? Pode ser que eu tenha alguma conta que eu não tenho o relacionamento do grupo DRE feito. Por quê? O meu balancete vai pegar os meus lançamentos. Então, se eu fizer o zeramento, o balancete vai estar com os valores certos. A minha DRE que eu tenho que dar uma olhada qual é o meu problema. Como é que a gente começa a analisar? Não fecha as situações. 744 é diferente de 664,25. Eu gosto da opção do balancete, imprimir a classificação, que daí ele vai me mostrar quais são as contas que tem e qual é a classificação. Quem vai zerar? Grupo 13 e 4. Agora eu olho, eu estou com todas essas contas relacionadas. Vem aqui. Tá. Tem o salário, vamos pegar de valores aqui. Vendas, ok, está relacionado. Os 12 mil. ICM, PIS, COFINS, os valores todos eram relacionados? Sim. Os valores lá das compras, ok. Aqui em cima também. Vou para o lucro bruto. Salários, ok. Prolabore, sim. INSS e o FGTS. Cadê esse valor do FGTS aqui? Porque ele não está aqui. Tem algum erro. E provavelmente esse vai ser o meu motivo. Claro, posso ter mais contas com problemas de configuração, mas isso aqui já é uma situação que me chama atenção. Não aparece o FGTS aqui. O que eu tenho que ver? Olhar aqui que tem essa conta. Se eu marco para imprimir classificação, o número dela já fica aqui na frente, fica mais fácil de eu achar. Arquivo contas. Editar 304. Ela não tem grupo DRE vinculado, só que eu tenho valores no meu balancete, eu tenho aqui R$80, então eu movimentei a conta no período que eu estou analisando, ela é uma conta que começa com o número 3, ou seja, eu tenho uma despesa desse valor aqui, e eu não relacionei na DRE. Se ela não aparece na DRE, o resultado da minha DRE está errado. Tenho que fazer o relacionamento dela. Despesas com pessoal. Gravo. Ok, emita a minha DRE de novo. R$744,25. 744,25. Os dois valores fecharam agora. O meu balancete e a minha DRE.
Aqui eu gosto de botar o resumo no final, que daí eu não preciso ficar somando na calculadora. Aonde que eu faço isso no meu balancete e emitir resumo no final, né? Por isso que eu, analisando essa diferença entre inicial e final, vai aparecer esse resumo no final e é aqui que eu vou analisar. Ok. Mas assim, ó, aqui era uma DRE pequena, pouca coisa, e aí eu consegui descobrir logo o que que é. Agora eu vou pegar uma empresa grande com muitas contas, fica praticamente inviável eu fazer essa análise aqui. Eu tenho duas formas de analisar quais são as contas que estão vinculadas. Eu vou em utilitários, vincular. Deixa eu tirar aqui dentro. Posso listar as contas que não estão vinculadas, de acordo com a classificação aqui. Selecionar as contas que eu quero, dizer qual é o grupo da DRE. Vou pegar aqui uma, sei lá, receita diversa e eu vou fazer o relacionamento. O que é isso daqui? A estrutura da minha DRE. Todas as que eu tenho, que eu consigo fazer o relacionamento, vai aparecer aqui para eu gravar o vínculo. Digamos que essa receita seja isso, né? Não vai ser o caso. Mas se eu quero vincular uma conta, a conta 443, não tem nada gravado ainda no grupo DRE. Quero vincular a receita operacional bruta? Faço aqui, gravo o vínculo. Outra forma, vou listar as contas que são da receita operacional bruta. Posso selecionar todas elas e relacionar um outro grupo. Também posso tirar o vínculo. Se eu tenho várias seleções, se eu clicar aqui em contas vinculadas, clico sobre a que eu não quero mais, vou pegar uma conta aleatória aqui, desfazer o vínculo, automaticamente o grupo DRE não fica mais vinculado. Então, é uma forma da gente conseguir fazer a configuração. Eu, particularmente, gosto de uma outra forma. Eu entro em arquivo contas, clico no botão listagem. Quais são as contas que eu vou fazer o zeramento? Contas do grupo 3 e contas do grupo 4. Quem tem que ter vínculo? Contas analíticas. Quem não pode ter vínculo? Contas sintéticas. Então, o primeiro caso, o SPED Contábil começou a validar isso também agora, a questão da validação de grupo DRE para contas sintéticas. Então, primeira coisa, eu não posso ter vínculo para conta de receitas e despesas, que são totalizadoras, contas sintéticas. Cliquei no listagem, busco classificação 3 e 4, tipo sintético e buscar. Na coluna DRE, nenhuma delas pode ter grupo DRE vinculado. Quer dizer que todas as minhas contas sintéticas, nenhuma tem grupo DRE vinculado. Todas elas vai estar, não faz parte. Ok, é a primeira análise. A próxima, que é a que me interessa mesmo. Contas do grupo 3 e 4, que são analíticas, que são as que recebem os lançamentos, busco elas. Todas elas têm que ter um número vinculado. O que é esse número? Preciso decorar? Não, não precisa decorar. Só que quando tu clica sobre ela, automaticamente vai aparecer o nome dela aqui. Então, assim, já dá para olhar a descrição, a classificação dela, tudo dentro do mesmo grupo, tem no mesmo grupo aqui relacionado. Ah, então todas elas, essa daqui, mão de obra, mão de obra, mão de obra. Então, o número é de acordo com a estrutura, mas a gente não precisa memorizar. O que interessa? Tem que ter um número aqui dentro, para saber se tem grupo DRE. Se não tem número, é porque ela não faz parte. Vamos achar alguma aqui. Aqui. Variações. Essa daqui não faz parte, grupo DRE em branco. Eu não sei o que eu vou selecionar aqui. Já vamos olhar dentro do grupo, porque como a classificação está aqui dentro, essa daqui é uma conta que está dentro do mesmo grupo, porque muda o 1 aqui e aqui é o 3. Ah, despesas financeiras, essa também é. Ah, então essa daqui deve ser despesas financeiras também. Ah, se eu sei de cor, já entro, faço a vinculação, né? Mas é uma forma da gente conseguir seguir uma lógica do que vai ser a configuração dela, porque se ela está dentro da mesma classificação, ela deve ser do mesmo grupo. Aí eu clico dentro dela. Como é que era o grupo que eu não lembro mais agora? Despesas financeiras. E gravo. Quando eu tirar uma listagem de novo, vai aparecer esse número 30 aqui dentro. Então, o que é assim? Ah, não posso deixar nenhuma sem grupo vinculado? Não, não é isso. O que eu preciso? Eu gosto de vincular todos, mas se alguma delas não tem nenhum vínculo, pode ser que eu não tenha nenhum lançamento contábil aqui, não vai me fazer diferença. Nessa daqui eu não tenho nada em excesso de receita bruta nesse período. Vai me dar erro na DRE ou alguma declaração? Não, não vai dar erro porque eu não movimentei.
essa conta contábil durante o período que eu vou fazer as minhas declarações. Mas se a gente puder, já na hora que cadastra, sempre deixa o grupo vinculado, é a melhor forma para não precisar vir depois e fazer a reconfiguração de novo. Eu quero olhar minha DRE, balancete. Às vezes eu emito o balancete, então eu posso pegar. Eu já fiz o zeramento, não quero ver os valores, né? Vocês viram antes que eu emiti esse balancete aqui? Embaixo apareceu os valores e os valores de cada uma dessas contas. Aqui, telefone, tudo. Mas eu já tinha feito o zeramento. Por que essas contas aqui estão com saldo? Voltamos aqui. Eu tenho duas formas de emitir o balancete. Considerando o zeramento ou não considerando. Antes eu marquei desconsiderar zeramento. Apareceu as contas do grupo 13 e 4 com saldo. Agora, todas elas estão zeradas porque eu já fiz o zeramento. Então, assim, eu quero olhar os valores no meu balancete, eu não preciso excluir o zeramento para ver os valores que eram, que às vezes tem contas que eu vou debitar e creditar, então só esse balancete do jeito que está aqui, olhar o total debitado e o total creditado, não vai resolver para a minha análise, né? Então, usando a opção considerar zeramento ou desconsiderar zeramento, é como desconsiderar zeramento como se eu não tivesse feito o zeramento. Quero visualizar como se eu não tivesse feito o zeramento ainda. Então, todas as contas que têm valores vão aparecer. E o total, então, que é o resultado aqui. Vamos pensar um pouquinho a respeito de SPED contábil. Dá aqueles erros J150, normalmente é alguma conta lá das despesas operacionais, despesas administrativas. O que que a gente analisa para a parte de suporte? O que que a gente precisa? A DRE. Então, assim, DRE tem a relação das contas vinculadas aqui, tá? Todas as contas, 406, tem esse grupo, e assim vai indo as contas relacionadas. Para fins de SPED contábil, quando dá aquele J150, não nos ajuda completamente. Ajuda um pouco, mas não para descobrir totalmente o erro. A principal situação, assim, para análise, que nós precisamos das imagens, pensando em solicitação de suporte, que vocês vão cadastrar quando deu algum erro, alguma coisa assim que vocês precisam do nosso auxílio, é várias imagens dessa tela. Eu quero ver como é que tá. Ah, tô com problema lá na parte das despesas aqui, que geralmente é alguma coisa nesse grupo aqui. Tira vários prints. Eu não consigo salvar essa tela aqui, da estrutura. Eu tenho que pegar, tirar uma imagem, desço um pouco, seleciono mais uma imagem, porque geralmente esses erros do J150 é alguma coisa por causa de algum número aqui, por causa de alguma configuração aqui, e na relação aqui da DRE ela não aparece. Então, se nos SPED der erro, anexo o erro que está dando, anexo o arquivo do SPED que vocês usaram para importação. Se for a respeito do J150 relacionado à estrutura, tira também uma imagem, várias imagens, né, porque eu não tenho como salvar todas, dessas telas aqui, que geralmente a configuração aqui dentro que é o nosso problema. Acho que a parte de DRE está tranquilo, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa eu falei meio rápido, vocês querem questionar? Vocês querem escrever alguma coisa no chat, senão a gente vai para a DLPA. Geralmente a estrutura, assim, de DRE, quando tem erro, é alguma situação específica daquela empresa, a gente pegando a cópia do banco de dados, a gente consegue olhar, analisar e retornar para vocês. Mas, pelo menos para essa parte da estrutura, tem várias coisas configuradas e não sei assim, como é que eu começo a analisar? Esse é o nosso objetivo. Olha, dá uma olhada, o que que pode ser, o que que significa cada uma delas. Esse é o nosso intuito hoje de deixar um pouquinho mais claro. Tranquilo? Podemos partir para a DLPA? Pode falar. Eu acho que no microfone é melhor. Tá, pode falar. Assim, ó, eu até semana passada eu pedi muito suporte de vocês para o DRE. Que nem ano passado a gente entregou o SPED com uma estrutura, tá? Uhum. E foi o caso de duas empresas que aí eu tive que modificar a estrutura e tive que substituir o SPED do ano passado para entregar o desse ano. Isso aí. Isso vai acontecer com todas as empresas, então, se começar a apresentar os erros, vai ter que substituir. Isso até nós até estamos vendo essa situação com a Domínio, porque assim, ó, no ano passado, até a versão, acho que 7 ponto alguma coisa, o sistema, o SPED não validava a estrutura da DRE. Então, assim, o que muitas situações acontece, eu tenho esse inicia subtotal e não tenho fecha subtotal, é o mais comum, assim, hoje.
Aí, a partir dessa versão, quem entregou mais perto do prazo final de entregar, ele começou a dar aqueles erro J150. Antes disso, ele não estava dando esses erros. Então, ele validava, se tu for lá entregar o SPED contábil, ele não dava erro nenhum, ele simplesmente não dava erro nem advertência, nada. Ele começou a validar no final. Aí, assim, eu, que já, na época que eu trabalhava no escritório, tinha o mesmo costume, entrega logo, a declaração está aqui, vamos entregar. As declarações foram entregues anteriormente, quando eu recuperar agora, ele vai dar esse erro que tu estava falando ali. Eu tenho que ver com a Domínio como é que está a resposta a respeito disso. Eu sei que a Luana esses dias estava conversando com a Domínio, ela deve ter alguma posição, até se tu quiser cadastrar uma solicitação depois, tipo, foi semana passada que ela estava vendo, para ver como é que nós vamos fazer, se nós vamos ter que substituir toda, se vai ter alguma alteração ali dentro. Não sei se ela já chegou a te dar alguma resposta. Até ela me deu o suporte ali. Mas assim, é bem trabalhoso, né? Porque a gente não tem... Sim. Por isso justamente que a gente está vendo alguma alternativa, né? Porque, na verdade, quem se apressou para fazer logo as declarações, né, que tem essa dificuldade. Quem fez na última hora que não tem, porque daí o programa do SPED já estava validando, te entendo? Sim, e os DRE são todos diferentes. Eles fecham, né, com o balancete, mas assim, a gente pode ver que em algumas linhas ali, ele é diferente de uma empresa para outra. Isso aí, se nós for olhar, até se tu abrir o arquivo do SPED contábil dentro do bloco de notas, abre ele com bloco de notas, tu vai ter, tem alguma no J150, daquelas linhas que tá dando erro, se tu for pegar o arquivo daquela época, o arquivo exportado hoje, ele tá diferente, é nessa parte ali que mudou a estrutura. Mas vamos ver depois, tu cadastra uma solicitação ali no site, vamos ver como é que tá, a gente consegue te dar a resposta daí. Tá bom, então. Obrigada. Tem que ser ajustado, não vai validar. Se tiver estrutura diferente. Ela comentou no curso, qual foi esse nome? Ela recebeu. Tranquilo? Mais alguma situação? Deixa eu só ver se eu tô com a tela compartilhada ainda. Isso? Vamos para a DLPA, então? Acho que é o último assunto, que é um pouquinho mais rápido. O que é a DLPA? Demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Também é o demonstrativo. Também vou mudar aqui na parte dos parâmetros demonstrativos, DLPA. Para isso que ele serve. O que eu tenho que observar para a demonstração da DLPA? Natureza das contas, né? Patrimônio líquido, que é o que eu vou avaliar. Zeramento e destino dos lançamentos. Essa parte aqui é muito importante. Por que isso? Essa conta vai receber o resultado do ano. Ele vai ser o resultado lucro ou prejuízo do ano e automaticamente transfere para lucro ou prejuízo acumulado. Essa é a minha maior dificuldade. Vamos para a minha demonstração, demonstrativos, DLPA. Mesma situação, não tenho estrutura ainda, posso entrar em controle empresas, o botão importação, contabilidade, importar a estrutura de uma empresa exemplo, ou entrar na empresa exemplo, clicar no botão replicar e daí selecionar a minha empresa destino que eu quero fazer a configuração. O que eu tenho que observar aqui na estrutura da DLPA? Geralmente assim, ó, as contas básicas que eu tenho que olhar. Lucros acumulados, lucro do ano, prejuízos acumulados, prejuízos do ano. Porque são essas contas assim que o resultado passa. Se eu fizer o zeramento, pelo menos essas aqui são as básicas. Vai ter outras situações que daí a gente vê, faz a configuração. Como é que funciona? Saldo anterior de lucros acumulados. Eu tenho tipo lucros, prejuízos ou destinações. No caso dos lucros aqui, eu vou sempre pegar lucro prejuízo. Depois, se eu tenho lá dividendos, alguma coisa, daí é a destinação do meu lucro. Mas aqui, então, começo com lucro prejuízo. Quero informar valor? A gente não aconselha. Ah, deixa emitir, vai emitir certo. Ok, mas se eu colocar aqui para informar e digitar um valor de determinada competência, todo ano eu vou ter que digitar o valor e aí daqui a pouco fiz uma inclusão de uma receita ou despesa, tive que refazer o zeramento e o valor do lucro está diferente. Tenho que entrar aqui dentro e digitar o valor de novo. A gente não aconselha fazer a opção de informar.
Então, o que que a gente diz? Não quero informar, mas é para ele buscar saldo. Buscar saldo da onde? O saldo do ano anterior. Ou buscar um débito dentro do período que eu vou analisar. Buscar o valor que for lançado a crédito dentro do período que eu vou analisar. Como é saldo anterior de lucros acumulados, eu vou buscar o saldo do ano anterior. Aí eu tenho o lucro do ano. Busca o total do crédito, porque quando eu fiz o zeramento, ele jogou para dentro do lucro do ano. Deixa eu fechar essa tela aqui, que fica mais fácil. O total do prejuízo do ano, pego o total do débito, né? Porque eu vou lançar o valor do resultado contra o débito. E a questão do saldo anterior de prejuízo acumulado segue a mesma lógica do saldo anterior de lucros acumulados. Saldo anterior. Não tenho muitas contas para fazer o relacionamento, tanto que se eu olhar a minha relação, poucas contas vão estar relacionadas. O básico que eu preciso olhar, os lucros acumulados dentro do saldo anterior de lucros acumulados. O resultado do ano, prejuízos acumulados e prejuízo do período. Vai ter outras situações, assim, que eu vou ter que configurar ainda, aqui embaixo até fiz a configuração, mas não é o que eu usei no meu teste agora. O que que às vezes acontece? A gente tem relacionamento de contas sintéticas e analíticas. Então, se eu tenho mais de uma conta aqui, tenho valores lá dentro, ele duplica o valor e por isso a minha DLPA não dá certo. Como é que funciona esse relacionamento? Então, assim, vou configurar pela primeira vez, o que que eu vou olhar? As contas que estão lá, nos parâmetros, se elas têm o grupo DLPA vinculado. Saldo anterior, a 266, que é o resultado acumulado, né? Então, os acumulados, essas daqui são os... Deixa eu cancelar. Prejuízo também. Vocês podem ter números diferentes aqui dentro, mas a lógica é a conta do resultado do ano e o resultado acumulado. Resultado do ano e o resultado acumulado. Vinculando essa, porque o que eu estava falando antes da questão da conta sintética, às vezes eu tenho essa conta, vou pegar 266, e eu tenho essa conta sintética com o grupo DLPA vinculado. Isso vai me duplicar o valor, porque a sintética vai somar contas lá para baixo. Então, se eu tenho lucros acumulados e ainda tenho na 266, que é o lucro do ano, duplica o valor, porque esse está 520, da 266 mais a 265 vai duplicar o valor e o valor não vai fechar com o meu resultado do ano. Ok. Voltar e vamos emitir. Relatórios demonstrativos DLPA. Pensando naquele J210 que muitas vezes acontece lá dentro do SPED contábil. Geralmente, para analisar, vou ver o que é esse J210, porque ele diz que o saldo anterior não fecha com o valor ali dentro do SPED contábil, com o valor que importou. Então, geralmente a gente pega aqui, ó, imprime o saldo anterior, vou pegar 2020, mas eu vou pedir para ver o valor do saldo anterior. De novo, que daí vai trazer as duas colunas. O que eu tenho que analisar? O saldo do ano tem que fechar com o saldo inicial do ano seguinte. 2019 deu lucro, ok? R$1.000. Esse lucro tem que aparecer aqui em 2020. Se aqui, daqui a pouco, tem R$500, algum valor diferente aqui dentro, eu tenho erro de configuração. Vai me dar erro J210 certo. Então, por isso que eu gosto da opção de mostrar a coluna do saldo anterior, porque daí eu já vejo, esses dois aqui batem? Sim. Se bater, vamos analisar que meu problema é 2020. Não bate, vamos olhar que tem alguma coisa de 2019 com problema que está me trazendo valores. Ok. Estou com o resultado, lucro do ano. Esse ano me deu prejuízo, a minha DRE deu 494,25. Vamos tirar o nosso balancete. Vem para cá. Estou com lucros acumulados e prejuízos acumulados. Posso deixar desse jeito? A princípio, não. Eu tenho que fazer a compensação. Por quê? O valor acumulado é esses 505,75. Eu tenho que reduzir os lucros acumulados e zerar prejuízos acumulados. Por que eu tenho que fazer isso? O de menor valor tem que zerar. No meu caso, o prejuízo é menor do que o lucro. Como é que eu vou fazer esse lançamento aqui? Eu tenho que fazer um lançamento de compensação.
Então, eu vou incluir um novo lançamento. 31. 2020. Um débito para um crédito. 4,25. Desse jeito, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Por quê? A origem dele é normal. Quando eu transfiro um valor de lucros acumulados para prejuízos acumulados, eu faço essa compensação, a origem do lançamento tem que ser compensação lucro-prejuízo. Esse lançamento o sistema faz sozinho com o zeramento? Não, porque ele não sabe, eu vou fazer o zeramento do ano, ele não sabe o passado que aconteceu e quanto que é o saldo que tem lá dentro de lucros acumulados ou prejuízos acumulados. Tem que ser o lançamento manual. Se eu não escolher a opção compensação, lucro, prejuízo, vai me dar erro lá dentro do SPED contábil. Por isso, a origem desse lançamento, onde eu vou zerar uma das contas transferindo o saldo ou para lucros acumulados ou prejuízos acumulados, eu tenho que usar compensação, lucro, prejuízo. Grava aqui. Muda alguma coisa na minha DLPA? Não. Mas o que vai mudar? O meu arquivo do SPED, quando eu levar lá para dentro do SPED contábil, vai gerar um registro diferente e esse registro não vai mais me dar aquele erro J210. Vamos tirar uma balança. Só tem mais lucros acumulados, não apareceu a segunda folha aqui, mas só tem mais lucros acumulados porque o prejuízo eu zerei totalmente. Só estou mais apresentando o lucro acumulado. Então, não vai me dar nenhum erro lá dentro. Outra situação assim que eu lembrei de comentar. Deixa eu entrar no lançamento. A empresa trocou de contador e em 2020 eu comecei a fazer a contabilidade, mas eu vou lançar o meu balanço de abertura. Lançamentos. Deixa eu só ver que tem uma pergunta aqui. Tá, pode falar, Cassiane. Teu lançamento de compensação. Aham. O lançamento normal, quando tu inclui um novo lançamento, sempre vai estar escrito origem normal, tá? É só esse lançamento onde eu transfiro para zerar uma das contas, ou lucro acumulado ou prejuízo acumulado. Esse que eu tenho que usar a opção compensação lucro e prejuízo. O normal, se tu entregar o SPED contábil, vai te dar erro. Se tu não entrega, porque na verdade o nosso problema todo é o SPED contábil, né? Pensando lá para validação lá para frente, lá nos J210. Pode falar, Bárbara. Só vou aguardar um pouquinho, a Bárbara está digitando lá uma dúvida que ela tem. Alô? Oi, pode falar. Assim, ó, minha dúvida é o seguinte, que nem nos SPED anteriores, a empresa sempre, o escritório entregava o arquivo em RTF, tá? Porque a DLTA não fechava. Aí, quando a gente tenta entregar ela dentro do sistema domínio, ele puxa o saldo anterior que não existe, porque como foi entregue em RTF, não tem como conciliar o saldo, né? O que a gente faz nesse procedimento? Que a gente acaba anexando aí no do ano em RTF também, porque não some os erros, entendeu? Sim, entendi. Daí a lógica, mesmo de um ano para o outro, porque o problema todo é o saldo de inicial, o saldo de abertura, que é o teu problema, porque ele não vem com os saldos configurados certos, porque ela foi em RTF na época. Isso, o pessoal acho que era meio desligado, não dava muito atenção a quanto esses demonstrativos, ou às vezes esquecia de entregar em determinada empresa, e aí tu tenta entregar a do ano dentro da domínio, e quando tu vai lá no PVA do SPED, ele não fecha os valores. Aí, como tu não tem o ano anterior, para tu não ficar substituindo o arquivo, né? A gente acaba entregando em RTF mesmo. Tem alguma maneira de a gente tentar
Eu vou ter que testar no banco de dados, porque eu acho que o teu problema todo acontece porque eu preciso recuperar a entrega do ano anterior. E daí ele vai ter o saldo daquela entregue lá. E aí ele vem vindo de um saldo do ano para o outro. Só que seguindo essa lógica, tu não vai conseguir resolver nunca, né? Porque daí de um ano para o outro vai Não. sempre levando para frente. Vamos combinar assim, ó, Cassiane. Tu cadastra uma solicitação, depois eu vou dar uma olhada no banco ali, vou fazer uns testes ali no teu caso ali, e para ver o que nós conseguimos resolver, porque daí resolvendo de um ano, dali para frente, tu consegue fazer todas, né? Mas nós temos que estancar esse saldo anterior que acontece quando nós recuperar a SPED do ano anterior, que é o nosso problema. Tá. Faz a pergunta depois que eu vou dar uma olhada. Depois do treinamento, eu vou analisar as situações ali no suporte. Faz a pergunta que eu vou olhar teu banco e aí vamos dar uma olhada. Certo. Tá bom. Então, tem mais uma situação só para comentar a respeito da troca de contador de um ano para o outro, e eu tenho que lançar o balancete de abertura. Deixa eu editar um, que eu lembro que o código do lançamento aqui. Aqui eu lancei o balancete de abertura. Poucas contas, que era só o objetivo, era eu mostrar esse lançamento aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou começar 2020, assumir a contabilidade em 2020. Só que eu tenho que registrar o passado da empresa para ele buscar os saldos para cá. Eu faço o lançamento inicial, o saldo o valor do balanço de abertura, que o outro contador me entregou, no dia 31 de dezembro, que é o final do ano anterior ao que eu vou começar a fazer a contabilidade deles. O que é a principal situação? Eu quero fazer DLPA 2020, eu não posso jogar contra lucros acumulados. Eu preciso jogar contra lucro do ano. Por que isso? A minha DLPA, quando eu emitir no ano que vem, eu tenho que saber quanto que é o lucro anterior. A minha configuração está dizendo, busca o saldo do lucro anterior. Se eu jogar o valor todo ele para dentro do lucros acumulados, ele não vai saber quanto que é o lucro de 2019 separado de 2020. Então, eu vou lançar, ou eu lanço todo o balancete de abertura, ou eu lanço lá o lucro do ano ali dentro, mas o ideal seria lançar todo o balancete, abrir as receitas e despesas, abrir todas elas. No meu caso aqui eu joguei, para exemplificar, joguei direto já contra lucros do ano. O que isso aqui vai fazer? Eu tenho o resultado do ano, mas eu tenho que transferir para lucros acumulados. Eu posso fazer zeramento? Se eu fizer o zeramento, ok. Mas no meu caso aqui, eu incluo um novo lançamento. Deixa eu entrar aqui no novo lançamento. Cancela esse. Onde eu transfiro o resultado do ano para lucros acumulados. Tendo o lançamento de origem, transferência, lucro e prejuízo, que é o que o zeramento faz. A gente faz o zeramento, hoje ele vai zerar as contas, vai estar origem, zeramento, todas as minhas contas de receitas e despesas. Depois, automaticamente, ele faz o lançamento de transferência de lucro e prejuízo. Por que isso? Vem para cá. Porque o zeramento joga contra 473, automaticamente vai ter a contrapartida 520 ou 519, de acordo com o resultado do ano, e depois transfere para o valor acumulado. Por isso, a transferência de lucro acumulado. Então, assim, eu preciso fazer esse lançamento aqui, transferindo o resultado do ano para resultado acumulado. Por que isso? Por causa da minha DLPA. Unicamente por causa disso, senão vai me dar erro dentro do SPED. Então, assim, é caso bem específico, trocou de contador, né? Então, não vai acontecer toda hora, mas para as empresas novas vai acontecer. Trocou de contador, vai acontecer. Eu preciso saber quanto que era o resultado do ano, que está na 520, porque eu tenho a 520 dizendo quanto que é o resultado do meu ano. E se eu colocar o valor total desse lançamento aqui, jogar direto para resultado acumulado, ele não vai jogar para dentro do resultado do ano, ele vai jogar para dentro do resultado lucro acumulado. Joga aqui errado, consequentemente traz o valor aqui errado, aqui ele vai buscar o valor errado também e vai dar o erro J210. Então, assim, trocou de contador, vou lançar meu balancete de abertura, nunca joga contra lucros acumulados ou prejuízos acumulados. Joga contra o resultado do ano e faz o zeramento, ou pelo utilitário zeramento, ou inclui o lançamento de transferência lucro-prejuízo para zerar a conta do lucro do ano, o prejuízo do ano, e jogar para o resultado acumulado. Basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês, tá tranquilo? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida?
DLPA não tem muita configuração. O básico, essas contas aqui tem que estar vinculadas e dá erro do J210 lá dentro do SPED contábil, emite com o saldo anterior. Se esse valor final daqui fecha com o inicial do ano seguinte, já é meio caminho andado. Se não fechar, aí a gente dá uma olhada nas contas relacionadas. Deixa eu fechar aqui. Estrutura, relação. Mesma situação, todos os informativos, se eu clicar no botão relação, vai mostrar quais são as contas relacionadas, eu consigo pegar o número dela, editar e ver. Tá com o grupo certo? Sim ou não? Quero mudar, posso alterar. Bom, o que eu tenho anotado aqui de treinamento seria isso, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma situação assim, até... Vai ser situações, assim, demonstrativas, específico por empresa, mas cadastra a solicitação ali, vou dando uma olhada. A nossa maior esclarecimento que eu queria dar aqui é a respeito de como configura e o que significa essa estrutura toda, o que significa essas palavras que estão escritas, tudo. Se isso deu para entender, o resto é a interpretação, depois dos cadastros a solicitação que a gente consegue auxiliar vocês tranquilamente. Mais alguma situação? Se alguém quer escrever, alguém quer falar? Alguma situação? Alguém quer comentar? Senão a gente vai encerrando. Nada? Tranquilo. Bom, esse treinamento também vai ficar gravado para vocês dar uma olhada depois lá no YouTube. Falar para vocês que a central de soluções, a gente usa bastante a central de soluções. Vocês também têm os manuaizinhos, todos eles completos, tudo para vocês fazer a pesquisa, né? Muitas vezes com imagens, que facilita bastante. Deixa eu só voltar para a minha tela aqui. Ok, vem para cá. A gente tem a página TecVale. Se vocês têm alguma dúvida específica a respeito dessas declarações, ou qualquer situação de suporte, né, os nossos canais, então, são o telefone, né, as linhas telefônicas, o suporte pelo domínio atendimento, que a gente sempre tem 2 pessoas direto só atendendo no site para as dúvidas de vocês. E agora vai começar a questão do SPED contábil, SPED ECF, que às vezes demanda um pouquinho mais de tempo de testes, treinamentos, um pouco mais de dúvidas, né? Mas tranquilo, vamos mandando as declarações, vamos mandando os arquivos, né? É importante os anexos para a gente poder dar uma olhada, né? Principalmente às vezes SPED ou demonstração de resultado, algum demonstrativo. Se puder já anexar o demonstrativo, já facilita para a nossa análise. Mais alguma situação? Senão a gente vai encerrando por aí mesmo. Tranquilo? Tá, uma boa semana para todos vocês. Foi bom participar do treinamento. A gente sempre gosta de trocar ideias, ver as dúvidas de vocês e vamos esclarecendo aos poucos. Muito obrigada pela participação de todos e se falamos pelo suporte, então. Tchau.